Era uma quarta-feira, como tantas outras que aconteceram antes e muitas outras que viriam depois. Mas aquela quarta ficaria marcada para sempre. Corria calmo o outono daquele ano, em que as colheitas foram maravilhosas, especialmente se comparadas com anos anteriores, quando pragas impiedosas devastaram várias colheitas e também ceifaram muitas vidas. A vida pacata e muito boa de se viver, especialmente nas fazendas da Alemanha. Colonos felizes, famílias felizes, e a bênção do Todo-Poderoso alcançava as pessoas com naturalidade. Naquela noite, a pequena cidade de Wittenberg entraria para a história e de maneira peculiar para a história do cristianismo, para a história da Reforma. Tetzel foi o oficial designado por Roma para dirigir a venda das indulgências na Alemanha. Era culpado de vários crimes. Havendo, porém, escapado dos castigos, foi empregado para promover as indulgências em toda a Alemanha. Ao entrar Tetzel numa cidade, um mensageiro ia diante dele anunciando que a graça de Deus e do Santo Padre estava às portas das pessoas. O povo recebia o pretensioso blasfemo como se fosse o próprio Deus e que achavam que Deus havia descido. Tetzel, subindo ao púlpito, exaltava as indulgências como o mais precioso dom de Deus à humanidade. Declarava que, em virtude de seus certificados de perdão, todos os pecados que o comprador mais tarde pudesse ou quisesse cometer já estariam perdoados e que mesmo o arrependimento não seria mais necessário. Mais do que isso, assegurava aos ouvintes que as indulgências tinham poder para salvar não somente os vivos, mas também os mortos. Nós vamos até a porta do castelo da igreja de Wittenberg. Tetzel, subindo ao púlpito, exaltava as indulgências como o mais precioso dom de Deus. Declarava que, em virtude de seus certificados de perdão, todos os pecados que o comprador mais tarde quisesse cometer já estariam perdoados e que mesmo o arrependimento não seria necessário. Mais do que isto, dizia ele, assegurando aos ouvintes que as indulgências tinham poder para salvar não somente os vivos, mas também os mortos. Que no mesmo instante em que o dinheiro batia no fundo da caixa e fazia barulho, as pessoas eram libertadas. A alma em cujo favor era pago escaparia do purgatório, ingressando diretamente no céu. Nesse momento, Lutero expôs ao povo o caráter ofensivo do pecado, ensinando ao povo ser impossível ao homem, por suas próprias obras, diminuir a sua culpa ou fugir do castigo. Nada a não ser o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo Jesus pode salvar o homem pecador. A graça de Cristo não pode ser comprada. É dom gratuito de Deus. Lutero aconselhava o povo a não comprar indulgências, mas a olhar com fé para um Redentor crucificado, o Senhor Jesus. Prosseguindo Tetzel com seu comércio,
Lutero decidiu fazer um protesto mais eficaz contra tais abusos. A igreja do Castelo de Wittenberg possuía muitas relíquias. Em certos dias especiais, dias santos, essas relíquias eram expostas ao público e concedia-se completo perdão, completa remissão de pecados a todas as pessoas que visitassem a igreja e se confessassem. Em conformidade com isto, o povo naqueles dias para ali acudia em grande número. Uma das mais importantes destas ocasiões, a festa de Todos os Santos, estava se aproximando rapidamente. Na véspera, Lutero, reunindo-se às multidões que já seguiam para a igreja, afixou na porta da igreja um papel contendo 95 proposições contra a doutrina das indulgências. Imagine um monge agostiniano, magro, de média estatura, 33 anos de idade, aproximou-se da porta da igreja do castelo, trazendo nas mãos um rolo de papel e o afixou à porta. Neste rolo estavam nada menos do que 95 teses que tratavam especialmente do tema das indulgências. Lutero fora abençoado por Deus para pensar por si mesmo, ele não pensava por outro não. Uma vez em Roma, aconteceu-lhe algo que mudou completamente o seu comportamento. Por um decreto recente, fora prometida pelo Papa certa indulgência a todos os que subissem de joelhos a escada de Pilatos, que se diz ter sido descida por nosso Salvador ao sair do tribunal romano, e miraculosamente esta porta foi transportada de Jerusalém para Roma. Lutero estava certo dia subindo devotamente esses degraus, quando de súbito uma voz semelhante a trovão pareceu dizer-lhe: o justo viverá da fé. Romanos 1,17. Ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. Desde aquele tempo viu mais claramente do que nunca o engano de se confiar nas obras humanas para a salvação e também a necessidade de fé, constante fé nos méritos de Cristo Jesus. Lutero se insurgiu contra o procedimento do Papa Leão X, cujo nome era Giovanni di Lorenzo de Médici, que fazia das indulgências o meio para construir ou para concluir a Basílica de São Pedro em Roma. A princípio, as teses foram dirigidas contra a Igreja e endereçadas ao clero e aos estudiosos, e estavam escritas em latim, mas 2 semanas mais tarde, elas foram traduzidas para o alemão e publicadas para o povo em geral. E pouco tempo mais tarde, elas foram traduzidas também para o holandês e o espanhol. Daquele momento em diante, a história das religiões tomou outro rumo, mudou radicalmente. Não era plano de Lutero dividir a igreja, mas consertá-la. Mais do que realmente aconteceu foi que nesse dia começou a reforma protestante. Louvado seja o Senhor pela vida deste homem de Deus chamado Martinho Lutero.